Bom dia, irmãs. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Dominical, na Igreja Batista Regular, Vida e Paz. Na última lição, nós falamos muito sobre Isaac. Aprendemos como Abraão arranjou um casamento para seu filho Isaac através do seu servo. Nós temos aqui ele em Mesopotâmia. Ele tinha feito uma viagem de quase 800 quilômetros para chegar até lá. E sua oração era que a moça que chegava e oferecia da água para todos os seus 10 camelos seria aquele que Deus tinha escolhido. Veio depois o irmão dela e o noivado na casa de Rebeca. E a próxima manhã, eles saíram para ir para casa. E chegando lá, a Rebeca encontrou com Isaac. E temos eles aqui. Então, no fim do capítulo 25, temos a chegada dos gêmeos. Geralmente não vejamos desenho dos meninos como bebês e crianças. Então, temos aqui, e o Esaú nasceu com cabelo ruivo e a pele era peludo. E temos Jacó, que tinha cabelo liso. E aqui outra figura deles, mais um pouco, são bastante distintos. E crescendo como adolescentes, também muito diferente um do outro. Os meninos tinham várias grandes diferenças na aparência, como já falamos, e nos interesses. A Bíblia diz que Esaú era do campo, ele gostava muito de caçar. Esta não era uma descrição muito positiva, porque se compararmos com Nimrod, em Gênesis 10, não era sempre positivo. Esaú vivia sem emprego ou moradia fixo. Ele sempre gostava de estar lá fora. Jacó era descrito como um homem simples. Às vezes nós temos a impressão, por isso, que ele era amarrado aos laços do avental da mãe. Mas não era mesmo isso. Ele era simplesmente um pastor. E que ele morava em tendas e seguiu a profissão do seu pai. Quando comparamos ele à vida de Davi, que temos mais informação, a vida do pastor não era fácil. Ele precisava de bastante garra e coragem para ser um bom pastor. Em a afeição, Esaú era o favorito de Isaac. E Jacó era o favorito de Rebeca. Então, temos que ter cuidado com nossos filhos, porque ter prediletos na família nunca dá certo, que nós vamos ver. Em capítulo 25 ainda, temos ainda a venda da primogenitura. Essa é uma passagem bem conhecida. Em versículos 29 a 34. Vou ler. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. Estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, que quer dizer vermelho. E as lentilhas eram vermelhas. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje.
e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que é a primogenitura? Tem a ver com a responsabilidade espiritual de liderar a sua família. E temos que lembrar que Jacó não estava sozinha, era a família ou tribo todo. Então, se Esaú não queria vender a primogenitura, ele só precisava ir para a próxima tenda e com certeza teria comida para ele dentro do acampamento. Ele não foi obrigado de vender. Ele fez porque ele desprezava. As responsabilidades eram sobre a herança espiritual, para ser o líder espiritual do tribo e também para cuidar da mãe viúva ou irmãs solteiras, depois da morte do pai. Capítulo 26 de Gênesis é interessante. É o único capítulo que só trata de Isaac. Antes e depois encontramos Abraão e Isaac, ou Isaac e Jacó. Os filhos de Isaac e Rebeca já eram adultos. O relato que falamos agora sobre o guisado já aconteceu. Então, este capítulo 26 não fala nada sobre eles. E trata dos seguintes assuntos, que Isaac foi para Gerar, porque houve fome. E indo lá, que ainda era no território de Canaã, ainda era a terra prometida, e Deus falou para ele não sair desta região. Ele seguiu os passos de seu pai. Ele mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã. De fato, ela era sua prima. Mas observa que ela já era mãe e já estava com 60 anos na época. Então, o Abimeleque, que é um título e não é o mesmo homem que tratou com Abraão, descobriu eles dando carinho. Ele falou, não está certo, esta mulher não é sua irmã. No versículo 10 diz assim, disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terás trazido sobre nós um deleito. Então, ele recebeu uma bronca deste líder político descrente e chamou muito a atenção de Isaac. Então, depois disso, em versículos 24 e 25, a aliança por Deus com Isaac é repetida. A segunda vez que achamos isso, a primeira vez, no começo do capítulo 26 e no versículos 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Esse foi na região de Beerseba. E Abimeleque fez um acordo, uma aliança com Isaac. Ele estava
com medo de Isaac, porque Isaac tinha tantos bens e era grande, e ele se considerou mais fraco de Isaac, então ele queria ter bons termos com Isaac, por isso ele fez a aliança. No capítulo 27, nós temos o relato que muitas pessoas pensam quando pensa de Esaú e Jacó. Versículos 1 a 4 diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as suas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então, temos aqui o pedido. Ele ia dar a bênção. Agora, a bênção é diferente do que a primogenitura. A bênção tem a ver com a herança material, começando com o dobro da herança. E essas vantagens é que Esaú queria. Então, ele foi todo alegre para caçar, para trazer um animal para fazer um tipo de sopa ou cozido para seu pai. Versículo 5 diz: E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca tinha uma ideia. Ela ouviu enquanto que Esaú foi cumprir o pedido. Ela tinha um plano que tem a ver com um perigo e uma maldição. Ela explicou para Jacó que ele deve ir e pegar 2 cabritos e ela ia fazer um guisado e ele ia falar com o pai e receber a bênção. Agora Jacó era o filho de promessa. E quando Isaac estava chamando Esaú para dar essa bênção, não estava certo. Porém, o pecado de Rebeca e de Jacó era a decepção e a mentira, porque Deus teria tido uma maneira de resolver isso. Ela pediu para buscar esses 2 peixinhos e ela fez a comida. E Jacó até estava desconfiado. Ele falou: não sei, eu sou tão diferente do que meu irmão, meu pai vai saber. Então, versículos 12 e 13 diz assim: Porventura me apalpará o meu pai, e serei os seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, traze-mo. O plano de Rebeca para enganar Isaac não estava certo. Era uma grande decepção. E Jacó foi junto. E nós aprendemos que uma mentira chama outro. Ele estava vivendo uma mentira. O pai era cego. Ele não via mais devido à idade. Mesmo assim, a urgência que Isaac sentiu, ele diz: estou pronto de morrer. Ele tinha 100 anos e ele vivia quase 40 mais anos. Então, ele não estava com um pé no túmulo ainda. Isaac comeu o guisado pensando que era do animal não doméstico, animal selvagem. E ele abençoou Jacó.
Jacó mal saiu da presença de seu pai quando chegou Esaú. Esaú chegou em casa, arrumou a comida e levou para o pai. Versículos 30 e 33 diz assim: E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de teu filho, para me abençoar. Abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo antes que eu te visse, abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Então, finalmente, Esaú começou a dar valor à bênção que ele ia perder. Ele reagiu como em versículo 36. Então, em 35, Isaque falou, e ele disse: Veio seu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. 36. Então disse ele: Não é o seu nome justamente chamado Jacó? Que tanto este já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? E mais tarde: Tens um só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis, assim é a bênção, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Até agora tudo bem, né? Ele vai ser muito de fora, morando nos campos. Versículo 40, ele continua. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. E continuando, versículo 41, e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e matarei o Jacó, meu irmão. Então, ele estava não somente bravo, mas muito, muito ódio. Então, a intenção dele era mesmo de matar seu próprio irmão. Então, a Rebeca fez um segundo plano. A Rebeca está com esses planos que não são muito bons, não. Então, ela fez um plano para proteger Jacó. E lembra que antes ela falou que a maldição seria sobre ela? Quando ela estava arrumando tudo, ele, com a roupa de Esaú, até pegou o pele do cabrito e colocou nas mãos e no pescoço, para quando Jacó ficava perto do pai, o pai apalpava, queria sentir que fosse Esaú mesmo. Foi um grande plano desse engano. E cada vez que
Isaac perguntou ao Jacó, precisava mentir mais para não ser descoberto. Então, Rebeca foi que teve essas ideias, a mãe de Jacó, Esaú. E parte da maldição de Rebeca foi que ela nunca mais viu Jacó em vida. Porque olha qual foi o plano. Ela fabricou uma desculpa para Isaac sair seguro e com honra. Então, essa razão era para procurar uma esposa. Ela disse que, estou tão triste porque Esaú casou com moças da terra que são pagãs e estou muito triste, não quero que meu filho Jacó faça isso. Então, vamos mandar ele para meu irmão para casar com a moça da nossa família. Então, no capítulo 28, temos aqui o que aconteceu. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, a qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vamos fazer uma revisão um pouco. Nós temos aqui Isaac falando com Esaú. Ele é um homem bem bruto e forte. E temos aqui Jacó recebendo as instruções de Rebeca. E ele o fez. Ele estava desconfiado, mas fez. Então, ele foi e levou a comida para seu pai. Olha, ele está com o pelo de bichinho lá nas mãos e no pescoço, e com a roupa do seu irmão. E quando Isaac pediu um beijo, ele disse, o cheiro é do meu filho, Esaú. Então, ele foi completamente enganado. Mais tarde, quando Esaú trouxe a comida, é que ele estava em choque e sentiu o engano que tinha sido feito. Então, uns dias depois, o Jacó precisava sair de casa e saiu e despediu os pais. Ele nunca mais viu a mãe com vida. Então, ele sofreu e ela sofreu por causa do engano que tinha feito. Então, depois disso, Esaú pensou, bem, se meu irmão está indo para outro lugar, então eu vou agradar meus pais também. Eu vou casar com uma descendente de Abraão, pelo filho Ismael. Então, ele casou com uma moça, mas mesmo assim, não era Ismael não era o filho escolhido, então não foi a mesma coisa, e assim não agradou a família mais, e já
Essa é a terceira esposa dele. Então, aquela noite, a Bíblia diz que Jacó dormiu. Ele andou até que o sol já se pôs e era escuro. Então, ele deitou. A Bíblia diz que ele colocou a cabeça numa pedra. Mas não foi bem assim. Ele provavelmente colocou a pedra perto da cabeça dele, porque seria muito desconfortável, né? Mas também diz que ele sonhou. Esse foi o primeiro sonho dos patriarcas. A Bíblia diz que Deus deu uma mensagem para o primeiro Abimeleque, mas dos patriarcas, esse foi o primeiro e não foi o último. Mas o que ele sonhou foi uma escada com degraus, indo para o céu. E foram anjos subindo e descendo nessa escada. E assim mostrava que Jacó tinha acesso aos céus. E lá em cima era Deus. É interessante que Jacó está saindo da terra e anjos apareceram. Nós vamos aprender depois que quando Jacó voltou para a terra, que também os anjos receberam ele. Em versículos 13 a 16, de capítulo 28, temos aqui a promessa de Deus para Jacó. E esse está reforçando as promessas dadas para Abraão e Isaac. Deus deu para Abraão, Deus deu para Isaac, Isaac passou para o filho, mas essa é a primeira vez que está dado de Deus para Jacó. É assim. E eis que o Senhor estava em cima da escada. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixará até que haja cumprido o que tenho falado. Então, temos esta promessa maravilhosa, que esta terra ia pertencer a ele e a suas descendências. Deus deu esta promessa, reforçando as promessas que foram dadas já. Quando Jacó chegou a Betel, ele não sabia que foi lá que Abraão tinha feito um sacrifício muitos anos antes. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, temos aqui reconhecendo, ele deu nome para este lugar, que anteriormente foi conhecido como Luz. O nome da cidade. Jacó deu outro nome. Então, ele estava lá, ele reconheceu que ele tinha encontrado com Deus. Então, ele queria fazer um sacrifício. Os sacrifícios, mesmo que esse foi antes
das leis que Moisés escreveu já foi um processo que os patriarcas conheceram, que Noé conheceu, que Adão conheceu. Então, ele queria dar um sacrifício, mas ele estava sem animal por perto, então esse é o que ele fez. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro perto da sua cabeça e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Em versículo 20 a 22, temos o voto de Jacó. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Onde ele aprendeu a dar o dízimo, se você lembra, foi Abraão que deu um dízimo dos bens que ele tinha para o sacerdote Melquisedeque. Então, a prática de dízimo já era estabelecida naquela época. Além de ter histórias interessantes, o que é que podemos aprender desse relato? Bem, primeiro, nunca é certo fazer o errado, nem para uma causa boa. Nunca é certo fazer o errado. Também não faça o que você conhece como contrário à vontade de Deus. Se você sabe a vontade de Deus para você, então você deve seguir. E você pode dizer: ai, não sei que é a vontade de Deus para minha vida. Você pode saber. Sabe como? Na sua leitura bíblica, você vai achar muitos princípios, muitos mandamentos. É nosso guia para a nossa vida. Este é a vontade de Deus para você e para mim. E quando sabemos que é que Deus quer que façamos, devemos fazer. Senão, esse é pecado. Isaac sabia que Jacó era o filho de promessa, mas mesmo assim ele chamou Esaú para receber essa bênção. Se Rebeca e Jacó não tivessem enganado Isaac, Deus teria trabalhado de outra forma, pois Jacó era o filho de promessa. Então, tentamos maquinar as situações muitas vezes e se não dá certo. Temos que descansar em Deus, saber que Deus quer que nós façamos. A Bíblia ainda diz para não mentir. E tem muitas outras coisas que nós sabemos que é a vontade de Deus. E que devemos seguir, que sabemos que está certo. Também, mais uma lembrete, que ter filhos prediletos na família não dá certo. Infelizmente, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos que podiam ter sido uma grande bênção para eles, mas em vez de que isso, foram dores de coração, né? Que não acabou como eles estavam querendo. Enfim, vou dar para você uma dica que Jacó conheceu o pai no fim da vida dele, mas nunca mais se encontrou com a mãe, devido ao pecado que eles fizeram, a decepção contra Isaac.
Então, nunca é certo fazer o errado. Se você quiser todos os detalhes, então pode ler todos os detalhes. Agradeço. Vamos orar. Senhor, obrigado por esses acontecimentos que nós podemos aprender e tirar princípios para nossas vidas. Eu peço, Senhor, que abençoe cada senhora que está escutando. Oramos, Senhor, que podemos ser certos diante de Ti, que podemos seguir Teus mandamentos, que podemos viver uma vida que glorifica o Seu nome. Obrigado por seu cuidado de nós e pela Sua palavra, em que nós podemos aprender esses princípios. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.